múltiplas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus em Parnamirim, na Igreja da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo de irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego. Nós vamos comentar a lição de número 6. Antes de nós comentarmos a lição, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você se inscreve, comenta a lição e deixa o likezinho, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. A lição número 6, a lição de adulto, também nós também comentamos a lição dos jovens também. Esse canal comenta a lição de adulto e a lição dos jovens. A lição número 6 tem como tema a justiça de Deus. O texto áureo, que é a primeira base da lição, se encontra no Salmos 18, o versículo número 26, que diz assim: com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável. A verdade prática nos diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A segunda base da lição é a leitura bíblica em classe, certo? Que se encontra em Ezequiel, capítulo número 14, do versículo 12 ao versículo número 21. Eu te peço que você leia com seus alunos, o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução diz assim, uma pequena parte da introdução, eu destaquei alguns pontos básicos, que diz assim: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 21. Ele faz assim: o profeta estaria o profeta partindo de um genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer, para que depois se dirija à casa de Israel? Ele faz essas duas perguntas, duas indagações na introdução. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A primeira parte vocês vão ver que é um exemplo que Ezequiel dá genérico, certo? Mas a segunda parte é dirigida para o povo de Israel, diretamente para o povo de Jerusalém, certo? E a presente lição, ela tem como objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então, tudo que a gente viu no início de Ezequiel, o pecado que toma conta de Jerusalém, certo? De Israel. Então, aqui é só uma retribuição, a partir desse capítulo 14, das consequências do pecado que comete a nação israelita. Então Deus, ele mostra aqui que ele não deixa impune nenhum pecador, nenhum pecado, não. A pessoa comete pecado, se afasta do Senhor. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o castigo vem, não tem como escapar, nem mesmo para uma nação, né, Simão Diego? Uma nação escolhida por Deus, como foi Israel. Exatamente. E no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver sobre a identificação do juízo divino. Aprender aí a distinguir, olhando para as Escrituras, a aplicação da justiça de Deus de forma coletiva. E no primeiro ponto, nós vamos ver o discurso profético. Trazendo aqui o ponto de vista que o comentarista da lição nos oferece, nós vamos ver que servimos a um Deus amoroso. Uma das suas características é o seu amor, mas outra também é a sua justiça. Ele é amor e justiça. Ele é amor e fogo consumidor. Essas são características bem marcantes do caráter de Deus. O seu amor, misericórdia, bondade e a sua justiça.
não é sem motivo que o comentarista da lição escolheu aquele salmo para colocar, né? Porque fala do caráter de Deus nesse aspecto, o seu amor, a sua flexibilidade com o puro, ele é puro, mas com cuidado, com o injusto, o infiel, o ímpio, ele é indomável. E a tradução da João Ferreira de Almeida atualizada traz inflexível, quer dizer, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Nesse primeiro tópico aqui, nesse primeiro ponto do primeiro tópico, nós vamos ver essa perspectiva. Veja que a vontade de Deus é o da bênção. Ele não começou lá em Deuteronômio 28 falando da maldição pela desobediência. Primeiro ele oferece o caminho e deseja que os israelitas sigam por ele. E que caminho? O da obediência. Você vai ver, irmão Salomão, que Deus deseja, ao falar da bênção pela obediência, que os israelitas escolham esse caminho. Vão por ele. Mas ele precisa colocar a realidade de que escolher a desobediência trará juízo. O comentarista conclui esse ponto também citando o exemplo da cidade de Nínive. Ela é um exemplo muito claro de que Deus quer trazer bênção. O que impede a bênção é a desobediência, é a impiedade, é a maldade. Por quê? Porque Deus é justiça. É tanto que Nínive se arrepende e Nínive é poupada. Vejam só, queridos, o que traz ao profeta Jonas uma inconformidade. Para a gente concluir esse ponto, nós vamos ver que isso é uma expressão dessa justiça de Deus, queridos. Temos dificuldade em entender a justiça de Deus? Sim, porque a perspectiva de Deus é soberanamente alta. Seus caminhos são mais altos, seus pensamentos são mais elevados e a perspectiva de Deus é eterna, a nossa é temporária. Vou ler aqui a última frase desse ponto. Por isso, o castigo é inevitável, trata-se de uma questão de justiça e santidade. Então, ele conclui esse ponto, trazendo um exemplo lá de Nínive e nos fazendo lembrar isso, que Deus sempre se antecipa ou tenta trazer a conscientização para a obediência antes de aplicar a sua justiça. O segundo ponto do primeiro tópico, não se esqueça disso, tem como tema a primeira parte do oráculo. Está subordinado ao versículo 13. Versículo 13 da leitura bíblica em classe. Você vê a importância de lermos essa leitura em classe, certo? Porque essa parte aqui é a primeira parte do oráculo, que é o tema do segundo ponto do primeiro tópico. Eu vou ler para vocês que esse versículo é muito importante. Veja só o que diz o versículo 13. Filhos do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Quer dizer, quando uma terra peca, certo? Olha só como aqui essa primeira parte do oráculo, ele vai nos levar à mensagem. Ele diz, quando uma terra peca contra mim, pode se aplicar a qualquer povo e a qualquer lugar e época. Não se engane com isso não só foi para Israel não, é para os dias de hoje também. Quando uma terra está longe do Senhor, quando um país está longe do Senhor, aprovando coisas contrárias à palavra do Senhor, casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, tudo que vai contra a vontade do Senhor, está pecando contra o Senhor. E o castigo vem sim, o castigo vem para essa nação, certo? Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais o que se recusa a ouvir sua palavra. Então, aqui o oráculo ele avisa, Jeremias avisou, Ezequiel avisou sim do que ia acontecer, porque o povo se afastou do Senhor. Então, ele diz aqui, olha, a mão do Senhor veio sobre o povo de Deus, porque eles pecaram contra a vontade do Senhor. Ele diz aqui, trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. Então, não se engane,
meu amigo, meu ouvinte, da palavra do Senhor, quando alguém peca contra Deus, não se engane, ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não passou a mão na cabeça de Israel, não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Pecou, se afastou do Senhor, vem o castigo. A Bíblia já é clara em dizer, o salário do pecado é a morte. Não tenho que fugir disso não tem um meio termo, e por incrível que pareça, não tem um advogado que possa anular a acusação, não tem ninguém. Será cumprida a palavra do Senhor, meu amigo. Exatamente. E no terceiro ponto, nós vamos ver a descrição dos agentes do juízo divino. É interessante que aqui nós vamos ver a repetição de alguns pontos do que foi prometido que viria sobre Israel caso escolhesse a desobediência. Nós vamos ver que é Deus quem manda as chuvas, quem fertiliza a terra, e o que é que faz o israelita? Se dobra a Baal, que era um Deus conhecido como Deus das colheitas, que abençoava as colheitas. E isso traz para si o juízo divino. Nós vamos ver que, como consequência, vamos ter fome, espada, peste, E essas coisas são consequência do juízo divino. Aqui esse ponto trata justamente dos agentes usados por Deus como juízo. Eu me lembro, irmão Salomão, comentando aí sobre o juízo, a gente vê, eu costumo olhar para as coisas que estão acontecendo, tentando olhar sob a ótica espiritual. Eu me lembro que teve no ano passado uma nuvem de gafanhotos que rondou aqui a América do Sul, a Argentina, não foi? Foi. E pelo que eu me lembro, não chegou ao Brasil. Arranjaram lá uma explicação técnica para dizer, não, é porque uma frente fria impediu e não sei o quê, mas ficou da fronteira para lá. E a Argentina tinha acabado de, se eu não me engano, na cronologia aqui dos fatos, mas há um ano, ou algum tempo antes, ou foi algum tempo depois, tinha aprovado o aborto, Verdade. Nos termos deles lá. Mas eu procuro olhar assim também, queridos, e hoje eles estão enfrentando, depois disso, hoje estão enfrentando a caristia, que também era uma consequência prevista nas Escrituras para o pecado e para uma forma de aplicação do juízo, a caristia, a fome que ela traz. Eles estão enfrentando uma inflação de 100% ao ano. Eu estou trazendo esse exemplo porque nós vemos que Deus aplica o seu juízo, vem julgando o homem desde antes da lei, Noé, Sodoma, Gomorra, vem julgando Israel e as nações desde sempre, na Idade Média, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Contemporânea, nos nossos dias modernos e nos nossos dias. O juízo de Deus continua sendo exercido sobre nações que escolhem o caminho da afronta à sua lei e à sua justiça. Agora, como ele aplica essa lei, a sua justiça, o seu juízo, isso, queridos, é uma ciência que não está ao nosso alcance. Porque, em última instância, pode haver também um abandono de uma sociedade por parte de Deus para que ela se entregue às suas próprias paixões, como está descrito lá em Romanos. E assim o juízo de Deus vem a posteriori, depois daquela nação descambar para o pecado e para a desobediência. Irmãos, Amém. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema sobre a petição que Deus não atende. Esse segundo tópico é interessante, que vai falar sobre as orações ou as intercessões que houve no povo de Deus, como por exemplo Jeremias, Ezequiel, aqui Samuel, Noé, Daniel, Jó, que fizeram essa oração e Deus não respondeu a oração e Deus não atendeu a oração. Aqui o primeiro ponto do segundo tópico vai dizer assim: exemplos de intercessão pelo pecador. Exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou
poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houve pelo menos de 10, se houver somente 10 justos em Sodoma. Deus aceitou, concordou em poupar Sodoma e Gomorra através da oração intercessória de Abraão. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas suas petições em favor do povo, nos casos de pecados e de rebelião, foram atendidos. Israel rebelou-se contra Deus e ainda no Sinai com o culto do bezerro de ouro, mas Deus perdoou e renovou o concerto com o israelita. Olha só, irmãos, quando eu vejo o que Deus faz e continua fazendo pelo seu povo, nós entendemos o amor de Deus como é grandioso, imenso. Porque um povo que Deus tirou do Egito, Deus tirou da escravidão, e ainda assim é um povo que virou as costas para o Senhor. E não é diferente dos dias de hoje, certo? Mas o amor de Deus é imenso. Ele perdoou e renovou o concerto com o israelita. Inspirado nessa experiência dos homens e de Deus, que oremos uns pelos outros, intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. E pelo Brasil, devemos orar pelo Brasil. Como a gente está falando aqui, quando o povo se afasta do Senhor, o castigo vem, irmãos. O castigo vem. E aqui nesse ponto, que é exemplo de intercessão pelo pecador, nós devemos orar pelo pecador, pelo que está longe da presença do Senhor, e também orar pelo Brasil, para que Deus tenha piedade de nós e venha trazer transformação, que as pessoas possam reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. Exatamente. E aí no segundo ponto ele fala sobre esse castigo inevitável. Ele usa aqui uma expressão, né, de ponto de não mais retorno. Isso é muito perigoso, né? De como a nação pode chegar a pecar e abandonar a justiça de Deus e a sua lei ao ponto de não haver mais retorno. E essa situação acontece, né, lá com Jeremias orando por Judá e Deus dizendo: olha, mesmo que fosse Moisés e Samuel intercedendo por esse povo, não tem mais jeito. É juízo que vai vir sobre eles. É um ponto de não retorno. O comentarista da lição também cita aqui Saul, que também foi rejeitado por Deus. Mas Samuel, você está insistindo, eu já falei, né? Ele foi rejeitado por mim. Queridos, é uma situação muito triste. Veja, a gente está colocando essa perspectiva espiritual, bíblica, de como as coisas funcionam. A justiça de Deus chega para punir. E é interessante que a gente esqueceu de comentar no ponto anterior a pandemia, um evento mundial que nós cremos, queridos, não é aleatório, não é sem razão e sem motivo. O mundo vem numa escalada de afronta a Deus, né? Nós vimos o que Deus traz como juízos à luz das Escrituras: fome, espada, peste, e vemos aqui nos dias de Israel feras, né? Feras do campo. Mas nós vimos que logo depois de uma pandemia, as nações fragilizadas, e nós falamos logo uma guerra. Uma guerra que está num ponto sensível, no meio da Europa, entre Rússia, perto da China, e a China agora ensaiando ataques a Taiwan. O mundo vive uma tensão, porque potências vão se movimentando. Os Estados Unidos faz um movimento de colocar uma tropa de elite na Europa, coisa que não acontecia há 80 anos. Há 80 anos. Desde a Segunda Guerra Mundial. Por que estamos falando sobre isso? Queridos, talvez a humanidade tenha ou esteja se aproximando de um ponto de não retorno. Um ponto onde não tem mais jeito. Deus vai trazer a sua justiça na forma da espada, da fome, das pestes. E, queridos, nós, à luz das Escrituras, sabemos que a justiça de Deus é perfeita, inquestionável e inalcançável. Irmãos,
É verdade, irmão Rodrigo. O que a gente vai ver agora o terceiro ponto do segundo tópico tem como tema: quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. Como o irmão Diego falou aqui, quando extrapola o limite, Deus, nem um justo orando, Deus escutaria uma oração dele. A Bíblia diz aqui, a Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16 vai falar sobre isso. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Ultrapassou o limite, superou todos os limites. Como nosso irmão Diego falou aqui, a nação, a humanidade está caminhando para essa ultrapassada do limite já. Já está chegando no limite. E a gente se pergunta até quando a paciência de Deus vai suportar tanta atrocidade no mundo que está acontecendo. Como o irmão Diego falou, a gente está vendo aqui esses rumores de guerra. A Bíblia fala muito bem sobre isso, são sinais da volta de Cristo. Então, quando um justo ora por um pecador, ou por alguém que ultrapassou os limites, ou mesmo os justos oram para uma nação, quando ela ultrapassa o limite, Deus diz: ó, basta, acabou a minha paciência, acabou-se. Por isso que ele diz aqui: o pecado para a morte. Na linguagem do apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 16, a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus, quer dizer, se afasta do seu Deus. Tanto ela é individual, a apostasia, como ela é coletiva. Você vê que quando Israel foi levado cativo, a nação israelita pecou coletivamente. Todos sofreram o castigo da escravidão, de levado cativo. Por causa de quê? Do pecado. Então, ele fala aqui, olha, a oração de um justo pelo pecado, ou pelo pecador que cometeu tal blasfêmias, Deus não vai escutar essa oração, tanto pelo indivíduo como coletivamente, certo? A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Como aqui, olha, esgotou o limite, extrapolou o limite, não havia mais, como o irmão dele falou aqui, podia chamar quem fosse para orar, para interceder. Deus disse: olha, acabou o limite, veio o castigo. Bom, a gente vê aqui o segundo tópico falando sobre a petição que Deus não atende. A gente viu o exemplo de intercessão pelo pecador, a gente viu um castigo inevitável, vimos também quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Exatamente. E assim nós chegamos, queridos, ao terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, que é sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Porque o povo rejeitou os profetas. E aqui o comentarista da lição vai passar por essa análise do que nós vemos nos dias desses profetas. E é interessante nós observarmos aqui que fica claro que Deus refuta o pensamento de que seu juízo não se aplicaria sobre Jerusalém. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que estamos falando de Jeremias, Isaías, de Ezequiel, Daniel, profetas que experimentaram pela primeira vez, veja só, pela primeira vez, a queda e o cativeiro. O cativeiro estava previsto em Deuteronômio, para quando Israel abandonasse os caminhos e os juízos e a lei do Senhor. Mas é só nos dias de Ezequiel, Jeremias e Daniel, desses profetas contemporâneos, que Israel experimenta o seu cativeiro, ou o seu primeiro cativeiro, pela mão dos babilônios. E uma coisa interessante é ver Deus refutar a noção de que ele não traria esse juízo. E por que o povo achava isso?
Fica claro que as pessoas achavam isso por causa do diálogo que Abraão tem acerca do que aconteceria a Sodoma e Gomorra. Olha só a mentalidade dos judeus. Ora, se Deus pouparia Sodoma e Gomorra se houvesse 10 justos, então ele não vai trazer esse juízo sobre Jerusalém, porque tem Jeremias, tem Ezequiel, tem Daniel. Eu estou contando aqui, temos 50 justos, então não vem a justiça de Deus. Olha a mentalidade. E Deus os repreende. Ele está dizendo aqui que se houvesse naqueles dias, né, homens como Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Veja só, está lá nos versículos 14 e 20 da nossa leitura. Então Deus refuta essa noção, e se para Ezequiel ele fala assim, mas mais uma vez, para Jeremias, que é outro contemporâneo, ele diz, olha, ainda que Samuel ou Moisés intercedesse por esse povo, não tem mais jeito. Eles escolheram esse caminho da desobediência. Essa lição, queridos, é importante para trazer uma aplicação para a nossa vida prática. Que nós tenhamos o cuidado de estar do lado das pessoas que ficam do lado do favor de Deus e não do lado da aplicação do juízo de Deus em nossa alma. Porque ele vem sobre a terra, né? E os justos, nós estamos vendo aqui, livrariam cada um a sua própria alma, né? E assim nós vamos ver o comentarista expor essa realidade triste de Israel, que procurava um álibi para desobedecer a Deus. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema Noé, Daniel e Jó. Ele vai fazer aqui uma comparação, juntando os três. Por que Daniel, ele dá o exemplo que Daniel está no meio aqui dos dois, né, patriarca. Veja só, ele diz assim, por que Daniel, a quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes antigos patriarcas? Mas a pergunta devia ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos. Ele usa aqui como exemplos, eram exemplos de justos, certo? Reconhecido de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Ele tinha essa parte em comum, que eles adoraram ao mesmo Deus, ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Então eles tinham essa peculiaridade. Mas aqui na lição, mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem, certo? Então ele dá um exemplo aqui, que na sequência do subtópico 3, que vai estar com o irmão Diego, ele vai explicar por que Daniel. Exatamente. Nesse ponto 3 o comentarista faz, eu acho que é até um ponto parentético, explicando essa questão, né, de Daniel. Porque algumas pessoas e estudiosos têm questionado se esse Daniel listado aqui, Noé, Daniel e Jó, se é o Daniel da corte do rei da Babilônia, Nabucodonosor, se é o Daniel da cova dos leões, enfim. Por quê? Porque ele era muito jovem quando foi levado a Israel, nós vemos isso claramente. E quando nós falamos de muito jovem, queridos, não pense em 8, 6, 7 anos. Acredita-se em uma idade ali por volta dos 16, talvez um pouco mais, né? Alguém preparado para passar pelos ensinos, né, babilônicos e servir ao rei logo em seguida, e pouco tempo depois como governador, né? Então, uma idade mais razoável é algo em torno, no momento da sua saída, em torno dos 16 anos. E para a gente entender por que esse questionamento é feito, os outros dois nomes citados são de patriarcas antigos, Noé e Jó. Jó é de um tempo anterior a Abraão. Noé é de um tempo anterior a todos eles, né? Noé é de um tempo muito anterior. E Daniel, e um outro fator é que Daniel, a grafia do nome Daniel, aparece sem um iod, como
ele é descrito no seu próprio livro, né? Daniel com Iod, Daniel, onde em Ezequiel nós vamos ver esse mesmo nome sem o Iod, Daniel, né? Deus é minha justiça, sem o Iod. Mas o que parece é que se trata sim, queridos, do Daniel da Babilônia, Daniel da cova dos leões, o profeta Daniel. Porque ele é mais uma vez citado lá em Ezequiel 28:3. Nós vamos ver claramente que é o Daniel da Babilônia. E aí eu quero ler para você. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você. 4. Que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata. Esse paralelo aqui fica claro que se trata de Daniel, aquele que exerce poder e influência lá na corte do rei da Babilônia. E assim o comentarista da lição defende essa verdade, né, bíblica, de que Ezequiel está se referindo a Noé, que conhecemos, a Jó, que conhecemos, e a Daniel, que também conhecemos, uma referência moral e de serviço a Deus, de sabedoria. E mais uma vez, queridos, para a nossa vida, a aplicação prática é essa. Daniel, mesmo na corte do rei, escolheu ficar do lado do favor do Senhor, de obedecer, de guardar, de ser fiel. Sejamos fiéis e assim ficar do lado do favor do Senhor. Essa é a posição do sábio. Essa é a posição daquele que escolhe a melhor parte. Amém. Chegamos à conclusão da lição, colocando em foco a palavra-chave da lição, justiça. Nunca se esqueçam disso, que a justiça de Deus, ela é eficaz, ela não muda, é imutável, certo? Então, o que Deus fez aqui com o povo foi consequência e culpa do povo mesmo, porque pecaram contra Deus. E o enfoque da lição é a justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel, a retribuição divina ao pecado, a retribuição. Então, quem comete pecado, que se afasta do Senhor, a retribuição, a recompensa, o que vai ganhar com isso é a justiça de Deus. Vai ser derramado na sua vida. Então, para que fique na sua vida essa mensagem ou no seu coração, quanto mais você se apega a Deus, quanto mais você chega-se a Deus, mais você vai ter mais a proteção de Deus na sua vida. Pode cair um mundo na sua cabeça, mas sabe que Deus está com você. Amém? Com isso concluímos a lição. Eu espero que a mensagem tenha ficado no seu coração, certo? E venha trazer transformação de vida. Te agradeço pela sua audiência, pela sua presença. Fique conosco, se inscreva no canal, deixe seu like, é de suma importância e te espero na próxima aula. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.